Você sabia que o atentado de ontem é o segundo dos 3 atentados que o Donald Trump vai sofrer contra a vida dele? E a gente pode saber disso, a gente pode chegar a essa conclusão justamente observando a vida do Bolsonaro. Bolsonaro também passou por 3 atentados. E o Trump inevitavelmente vai passar. E o terceiro já está começando. Primeiro, eles assassinam sua reputação, assassinam sua vida, vão atrás de seus familiares. Dizem que você é uma ameaça à democracia, dizem que você é nazista, fascista, racista. Dizem que você é literalmente Hitler. E aí, obviamente, uma hora ou outra, algum atentado contra a sua vida acontece. O tanto que essa animosidade é gerada. Seja um atentado encomendado, seja uma pessoa realmente louca que pode chegar e cometer um atentado, apesar de que eu não acho que foi isso que aconteceu no caso do Bolsonaro. Mas, eventualmente, eles querem manipular a opinião pública para que ela te odeie, para que ela odeie quem é de direita. E o Trump, obviamente, passou pelo mesmo processo. Diziam que ele era literalmente nazista, racista, era o Hitler, que ele era contra a democracia, uma ameaça gigantesca à democracia. E, obviamente, culminou com o atentado de ontem. E agora começa um novo atentado. O atentado que vai colocar em dúvida esse ataque, ou o atentado que vai falar que ele merece, porque ele era muito violento, tinha uma retórica muito violenta, então ele trouxe isso para si. Lembra quando a Dilma falou do Bolsonaro? Quem planta vento colhe tempestade? Lembra disso? A mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro vai acontecer com o Trump agora. Vindo justamente da mídia. Veja como a nossa mídia atua. Rede Globo, UOL, e foi algo sincronizado, começando com a CNN nos Estados Unidos. Supostos tiros. Trump cai no palco. Trump é retirado pelo serviço secreto após incidente. Então a gente tem que entender muito bem, pessoal, o que está acontecendo, e eu quero ser bem claro aqui, ser bem preciso. Esse pessoal nos odeia. Eles odeiam a direita, odeiam os valores e princípios cristãos que nós defendemos. E pessoas como o Trump e o Bolsonaro, não é nem que eles odeiam tanto eles odeiam também. Mas a verdade é que eles não estão atrás do Trump e do Bolsonaro, eles estão atrás de nós, de mim, de você, das coisas que nós acreditamos, dos valores e princípios que nós defendemos. Trump e o Bolsonaro só estão no caminho e precisam ser eliminados. Trump e o Bolsonaro estão no caminho entre nós e eles. E esse pessoal odeia isso. Eles odeiam que nós temos representantes tão fortes, líderes tão fortes, e, obviamente, acho que ninguém mais duvida, protegidos e guiados por Deus, guardados por Deus. Quer eles saibam disso ou não, quer eles acreditem nisso ou não, mas eu acho que eles acreditam, tanto Bolsonaro quanto Trump são guiados por Deus. E você vê, conforme for desenrolando esse novo atentado, esse terceiro atentado contra a vida do Trump, assim como fizeram com o Bolsonaro, agora com perseguições, inquéritos estapafúrdios, atacando e debochando, falando que o ataque do Bolsonaro foi fake, como o Lula já fez isso. Agora, o do Trump também é um pouco mais difícil de negar, mas vão tentar negar também. Aí vai vir muita gente falando, se fingindo agora de preocupados, né? E vão falar, nossa, é uma ameaça à democracia. Ataques assim são ameaças à democracia. É mesmo. Ameaça à democracia, pessoal, pelo critério de democracia, que nada mais é do que um governo eleito pela maioria do povo, a representação direta do povo, atentado contra a democracia, um ministro do STF ir até o Congresso para pressionar congressistas para votar contra ou a favor do que ele queira. É um partido criar um mensalão para comprar o Congresso, para o Congresso votar como ele queira. É o TSE caçar, por alguma tecnicalidade, dezenas de milhares de votos da população, deixando a vontade da população para trás, colocando ela atrás de tecnicalidades. Isso é ataque à democracia. O ataque contra o Trump e o Bolsonaro não são ataques à democracia. Nunca foram. Nunca foram. Porque a democracia não os protege. A definição e o conceito de democracia não protege nem o Bolsonaro nem o Trump. E é justamente por isso que esse pessoal adora falar. Em nome da democracia. Somos os defensores da democracia. Vocês têm que entender que antes de defender a democracia, é mais importante você defender a civilização, a humanidade e principalmente a liberdade. Porque se você tiver liberdade, você consegue lutar pela democracia. Agora, só com a democracia, dependendo da forma como ela for arranjada, você não consegue lutar pela liberdade. E isso está ficando muito claro. As pessoas estão vendo isso. Vou dar um exemplo. Vocês viram tantas pessoas que criticaram, que debocharam, o próprio Janones, um deputado federal, eleito pela democracia. Eleito pela democracia. Debochando. Falando, isso é fake. Lembraram de fazer o sangue dessa vez. O Janones está lá pela democracia, não tá? E tinha muitas pessoas debochando, falando, nossa, o atirador errou. Que absurdo, o atirador errou. Chegou a ser um dos comentários que mais subiram no Twitter, mais viralizaram no Twitter. O atirador errou. Tipo assim, reclamando que o cara não conseguiu matar o Trump. Imagine se essas pessoas conseguem votos o suficiente para ter a maioria dos votos. Elas estão paradas pela democracia, não estão? Então a democracia não nos protege. A democracia não protege o Trump, não protege o Bolsonaro, não protege ninguém da violência política. O que protege é a civilização, a humanidade e a liberdade. Isso sim protege. E é nisso que a gente tem que focar. Então, se viu alguém falando aí, foi um ataque contra a democracia, talvez a pessoa falou de boa intenção, talvez a pessoa quer só aparecer, quer mostrar que se posicionou contra um ataque claro, contra um presidente honesto, um candidato honesto, um candidato que podia, bilionário, não precisava estar passando por isso, podia estar vivendo com a família dele, festando, decidiu entregar a vida para o seu país e está sendo perseguido. Muito parecido com o Bolsonaro aqui, né? O Bolsonaro não é bilionário, mas com certeza não precisava estar passando por isso, não precisava estar sendo esfaqueado por um militante de esquerda. E aí você vai ver outras narrativas sendo criadas, como por exemplo, é culpa do Trump por causa da retórica. É culpa do Trump porque ele defende o acesso às armas. Como se militante de esquerda precisasse de arma para matar alguém, né? Para tentar matar alguém. O daqui fez com uma faca. O militante de esquerda daqui fez com uma faca. Então tudo, pessoal, eles levam para o caminho para tirar a culpa deles. E os únicos responsáveis por esses atentados contra candidatos de direita é esse sistema podre da esquerda que desumaniza. O que vocês esperariam? Rede Globo, UOL, esse pessoal da esquerda? O que vocês esperariam que aconteceria? O que vocês esperavam que aconteceria? Todo dia falando, o cara é Hitler.
o cara é nazista, o cara é fascista, coisa que termos que vocês não sabem o que significam. A maioria dos caras que eu debati, doutores de Universidade Federal, não sabe o que significa fascismo. Não sabe de onde veio, não sabe quem criou, nunca estudaram nada sobre. Simplesmente é uma palavra-chave que é repetida para eles durante os anos que eles passam lá estudando para ser burros, e eles saem repetindo como um xingamento, não como um conceito histórico. Eles saem repetindo como um rótulo. Então essas pessoas não sabem o que é fascismo. Não têm a mínima ideia do que é fascismo. Não têm a mínima ideia do que é nazismo. Não saberia que todos esses são movimentos que vêm da esquerda. São tipos de socialismo. Mas eles utilizam para atacar pessoas da direita. Assim como a imprensa, que não aceita que exista direita. Para a imprensa só existe a extrema-direita. Todo mundo é extremista. E eles fazem isso justamente para ativar essas pessoas, ativar esse pensamento. Eles criam essa cultura do ódio que eles tanto falam. O discurso do ódio são eles que promovem. Então, prestem atenção. Vocês que falam de extrema-direita, dizem que Trump é extrema-direita, que Trump é uma ameaça à democracia, que Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Se você é um cidadão comum e fala isso, me desculpa, você é idiota. Você já foi imbecilizado ao ponto de retorno. Você não consegue voltar mais. Talvez você até fique com raiva por eu falar isso. Mas sua imbecilização já passou dos limites. Muito difícil você retornar. Seu emburrecimento já passou dos limites. E você hoje é um peão. Você é um idiota útil para a esquerda. Que faz você achar que Bolsonaro é uma ameaça à democracia, sendo um cara que nunca fez nada contra a democracia. Todos os pedidos dele foram pedidos para o Congresso, pedidos para o STF. Não tem um preso político de esquerda no Brasil. Vocês estão entendendo? Então, isso, sim, a gente precisa brigar. Pela liberdade, pela humanidade, pela civilização. Combater essa retórica esquerdista que coloca todo mundo na extrema-direita. Não existe direita, né? Só existe esquerda, que é a democracia, a direita permitida, que é a que eles deixam existir, que eles falam, eu sou a favor da direita moderada, que nada mais é do que a esquerda também. E qualquer ponto, a direita do PT é tratado como extrema-direita. E é isso que eles querem, assim eles anulam o debate. Assim eles justificam a violência contra nós. Então, tanto Bolsonaro quanto Trump sofrem atentados contra suas próprias vidas e são responsáveis por isso. E eles mesmos são responsáveis pela violência que eles sofreram. Não é retórica dia e noite repetida, em Jornal Nacional, em Globo, em UOL, em Folha, em Estadão, em todo esse pessoal que acredita que sim, que Bolsonaro e Trump são ameaças à democracia. Vocês são os responsáveis. Vocês têm sangue nas mãos. Vocês que falam de extrema-direita sem saber o que é. Vocês que xingam as pessoas da direita de nazista, fascista, sem saber o que é. Vocês que falam que a direita é uma ameaça à democracia. E a prova maior de que esse pessoal não acredita nisso, mas ele usa esses termos para manipular vocês, é que ontem estava todo mundo desejando melhores ao Trump, né? Biden, Kamala Harris, esse pessoal todo. Até aqui no Brasil. Ah, mas peraí, o cara não era Hitler? Então vocês estão felizes que Hitler sobreviveu? Vocês estão felizes que um fascista que vai acabar com a democracia nos Estados Unidos sobreviveu? É isso? É porque vocês sabem que não é nada disso. Porque vocês são vagabundos e criminosos intelectuais. E enquanto a gente não começar a lutar por liberdade, a gente vai ter esses falsos profetas da democracia, pessoal. Quando a gente não lutar por humanidade, a gente vai ter esses falsos profetas da democracia. Falando em nome da democracia, sem respeitá-la, sem saber efetivamente o que ela significa. Sem saber que eles deveriam lutar por humanidade, por liberdade, por civilização. Bolsonaro nunca atacou a democracia. Tem muita gente que ataca. Hoje em dia nós vemos não só a democracia, mas a liberdade atacada. Nós vemos o Congresso desrespeitado todos os dias. Nós vemos pessoas presas há 8, 10, 15 meses sem denúncia. Nós vemos pessoas sendo julgadas no foro errado. Nós vemos pessoas recebendo 17 anos por quebrar vidraça. E pessoas que no passado fizeram exatamente a mesma coisa, só que 10 vezes pior. Andando livremente por aí. E às vezes até nos governando. Então parem com isso. Com essa defesa idiota da democracia. A democracia não nos salva de autoritários. Não nos salva de ataques políticos, de tentativas de assassinato. O que vai nos salvar é, primeiro, parar com a desumanização. E a gente só faz isso lutando por liberdade, lutando por civilização, lutando por humanidade. Obrigado, pessoal. Até a próxima.